Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, nesse conteúdo de agora, vamos direto ao ponto, né, Playmobil? Vamos trazer a análise da vitória de ontem, Botafogo 1, 0 para a equipe do Sport. Jogamos mal, mas o importante são os 3 pontos aí nessa busca do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos dar as notas, tá? Quem foi o craque, quem foi a baranga. Vamos trazer aí alguns números também importantes desse começo de trabalho de David Ancelotti. Vamos trazer alguns números aí desse começo, enfim. Tudo isso agora. Mas antes, bora, Playmobil. Tá feliz com a vitória, Playmobil? Não gostou tanto da postura do time, né? Tu ficou bem irritado ontem, né, Playmobil? Poderia ter sido um joguinho melhor, mas o importante é a vitória. Então vamos rodar a vinheta, hein, seu fera braba criado em cativeiro. Vamos que a vida é bela, Playmobil tá pegando a Cinderela, roda a vinheta. Já abro conversando com vocês um pouquinho, né, sobre a vitória ontem, 1 pro Botafogo, 0 pro Sport. Cara, é isso, é Campeonato Brasileiro, você joga mal, você pode ganhar o jogo. A gente jogou muito contra o Vitória no estádio Newton Santos e empatamos, faz parte, o importante são os 3 pontos. Gol marcado ali pelo Cuiabano, que tem 3 gols na temporada, salvou ontem o Botafogo mais uma vez, aos 45 minutos do segundo tempo. Eu, particularmente, eu gosto muito desses jogos, porque são esses jogos que fazem um time ser campeão. Acreditar até o final e ganhar o jogo ali no finalzinho. Isso é muito importante também para uma equipe que quer ser campeã. São jogos assim que fazem isso acontecer. O Botafogo ontem, cara, com essa vitória, foi a 25 pontos, é o 5º colocado, passou a equipe do Bahia, tá 8 pontos do líder, que é o Cruzeiro, que ganhou ontem também ali a equipe do Juventude lá no Mineirão. Cara, posso falar, Playmobil, uma coisa aqui? Assim, o Playmobil ontem, ele ficou muito irritado com a postura do time. Eu vou falar, Playmobil, não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. O Playmobil ontem, ele ficou muito irritado com a postura do Botafogo ali, principalmente no primeiro tempo. E eu concordo um pouco com o Playmobil. Aonde que eu concordo? É o que eu sempre falo aqui no canal. Esses tipos de jogos mostram pra gente o que o Botafogo quer no Campeonato Brasileiro. São nesses jogos pequenos, que eu digo ali, você pegando lanterna, são esses jogos ali considerados um pouco mais fáceis, que você tem que entrar ligado, correndo, se matando. Campeonato Brasileiro é sacrifício. Eu tô cansado de falar isso aqui. Cara, e realmente nesses jogos tem alguns jogadores do Botafogo que eles são displicentes. Por exemplo, o Marlon Freitas, nesse tipo de jogos, eu acho o Marlon Freitas muito displicente. O próprio zagueiro Barbosa tocando a bola pro lado, Marlon Freitas, o Barbosa, tocando a bola pro lado ali, principalmente no primeiro tempo. Cara, são nesses jogos que a gente quer uma postura de um time campeão. Não é só nos jogos grandes. Sábado tem Botafogo e Corinthians no estádio Newton Santos. Eu tenho certeza que o Botafogo vai correr muito, o Botafogo vai querer jogar muito, porque é contra o Corinthians no Newton Santos. Mas contra o Sport, que é o lanterna fora de casa, a gente precisa correr também. A gente precisa se matar, tá? Os jogadores que entraram ali, principalmente no segundo tempo, os jogadores entraram com vontade. Mas é nítido, é minha opinião, tá? É nítido que tem alguns jogadores do Botafogo que nesses tipos de jogos querem ficar fazendo o básico, sabe? Eu acho que tem que dar um pouquinho a mais, principalmente se a gente quiser falar de título brasileiro. Falando em Marlon Freitas, ele tá suspenso, não enfrenta o Corinthians sábado, tomou o 3º cartão amarelo. E assim, é bom Marlon Freitas abrir o olho
que o meio-campo do Botafogo sábado vai ter a estreia do Danilo, ao lado provavelmente do Alan, que deve voltar a ficar à disposição. É o meio-campo ali mais dinâmico, né? Se você botar o Danilo junto com o Alan, é um meio-campo ali mais dinâmico. Então é bom Marlon Freitas abrir o olho aí, se não quiser pegar um banquinho de reservas mais pra frente. Volto a repetir, cara, Botafogo precisa de reforços, principalmente para as pontas, principalmente a ponta direita, precisa de um ponta agudo. Eu sei que o Botafogo tá no mercado, mas não adianta você trazer um ponta que tem 24 anos e 88 jogos na carreira, com 2 gols e 8 assistências. Ainda bem que ele não aceitou a proposta do Botafogo. Eu tô falando do Gonçalo Borges, Playmobil, deixa eu falar. Eu tô falando do ponta que o Botafogo ia trazer, não ia resolver nada pra gente. Mas é o novo Júnior Santos, pelo amor de Deus. O Botafogo tem que trazer um ponta direita para resolver os nossos problemas. Precisa de centroavante. Ontem, cara, ficou claro mais uma vez que o Ancelotti, ele não confia no Mastriani. Então, é melhor dar chances ali pro Kaique, o centroavante da base. Ontem entrou, cara, o Juan Cruz. E olha que o Juan Cruz, ele tá de saída do Botafogo. Cara, se der, tem que tentar trazer mais um volante. Eu acho que o Botafogo tem que tentar trazer mais um volante, porque o Danilo Barbosa tá indo pro Fortaleza. A gente vai ficar com Danilo, Marlon Freitas, Alan e Nilton. Eu acho que o Botafogo tem que tentar trazer aí, se der, pelo menos mais um volante. Falando um pouquinho do jogo, cara, o primeiro tempo, muita chuva, o Botafogo ainda mesmo assim melhor no jogo, mas com muitos erros. 18 minutos ali do primeiro tempo, o Corrêa chutou uma bola cruzada, o goleiro do Sport defendeu. Depois ali 4 minutos depois, um gol anulado do Arthur Cabral. Quase 30 minutos do primeiro tempo, o Montoro de carrinho, né? Quase fez um gol também que o goleiro salvou. Esse ali foi o primeiro tempo ali do Botafogo. Já no segundo tempo, no começo do jogo, o Vitinho recebeu livre e mais uma vez exagerou na força, isolando a bola. Eu gosto muito do Vitinho, mas, cara, no ataque, cara, tem que acertar passes, tem que acertar cruzamentos e se tiver chances, cara, faz o gol. O Vitinho do meio pra frente tá muito irritante, tem que treinar essas coisas, alguma coisa tem que acontecer, porque o Vitinho, ele vem tendo chances ali de fazer os gols e ele vem perdendo. 15 minutos do segundo tempo, o Nilton arrancou, chutou forte e rasteiro, rente à trave. 25 minutos do segundo tempo, tivemos ali um cabeceio também do Alex Telles procurando o ângulo, a bola passou ali perto da trave e o Ancelotti foi trocando peças ali. Aos 42 minutos do segundo tempo, uma boa jogada do Santi, que entrou bem, chutou ali no cantinho, o goleiro espalmou, e aos 45 minutos ali do segundo tempo, o gol do Cuiabano, o Nathan Fernandes fez a jogada pela esquerda, passou a bola para o Cuiabano, que passou pela marcação, chutou cruzado, 1-0 ali no finalzinho, gol do Cuiabano. Essa é a vitória do Botafogo, tá? Lembrando que o Glorioso volta a campo sábado contra o Corinthians, 6h30 da noite. Vai ter essa semana toda para trabalhar. Deve ter a estreia do volante Danilo, ao lado do Alan, que o Marlon Freitas está suspenso. E o colombiano também, Barreira, deve ficar à disposição do técnico David Ancelotti. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos trazer as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas já começo falando do técnico David Ancelotti. São 3 jogos até aqui, com 2 vitórias e um empate, tá? E o que chama atenção, nesses 3 jogos, nenhum gol sofrido, e o Botafogo foi a equipe que mais finalizou contra os adversários. Ontem, contra o Sport, o Botafogo finalizou 13 vezes e a equipe pernambucana 12. Contra o Vitória, o Botafogo finalizou 23 vezes contra 9 da equipe baiana. E contra o Vasco, o Botafogo finalizou 21 vezes contra 11 do Cruz Maltino. Então são 3 jogos
2 vitórias, 1 empate, nenhum gol sofrido e o Botafogo finalizando sempre mais do que os adversários. Vamos aqui às notas. Goleiro John, nota 7,5. 3 grandes defesas ali, pelo menos, no jogo. Uma do Derek Lacerda chutando de fora da área, com a pontinha do dedo ele tirando. Nota 7,5 pro John. Vitinho, eu dei uma nota 5,5, discreto, mas ali no primeiro tempo teve um lance que o gol estava aberto, ele salvou, tá? O Botafogo tomaria o gol do Sport, o gol estava aberto, o Vitinho impediu esse gol, afastando ali a bola. Nota 5,5 pro Vitinho. Pantaleão, mais uma boa partida, nota 8, bem posicionado, algumas boas intervenções defensivas, ainda teve um chute perigoso lá no ataque no primeiro tempo. Que zagueiro é o Caio Pantaleão, nota 8 para ele. Barbosa, nota 6,5, seguro, cortando muitas bolas, tentando ali lançamentos, iniciou a jogada do gol do Botafogo, mas nota 6,5 aí pro Barbosa. Alex Telles eu dei uma nota 6, deu alguns espaços ali nas costas, ainda tá se entrosando com o Montoro. Eu tô percebendo que o Alex Telles ainda tá precisando de um entrosamento com o Montoro, que tá jogando por aquele lado. Marlon Freitas, nota 5. Ontem o Marlon Freitas foi mais um primeiro volante ali na contenção, tava muito perdido nessa função. Acabou ali tomando cartão amarelo, tá suspenso no próximo jogo, nota 5 pro Marlon Freitas. O Newton, eu vou dar uma nota 6 pro Newton, tá? Eu gostei muito do Newton no segundo tempo, pra mim ele foi um dos melhores jogadores do Botafogo no segundo tempo. Ele jogou um pouco mais avançado. O primeiro tempo dele foi ali, a galera reclamando muito dele no primeiro tempo, porque eu entendi o que o Ancelotti estava tentando fazer com o Newton. Ele estava botando o Newton caindo mais para o lado direito, um pouco mais avançado, porque ele estava tentando fazer que o Arthur puxasse a marcação para dentro do lateral esquerdo do Sport, e o Botafogo estava tentando essas bolas ali nas costas da defesa do Sport. Só que o Newton, ele é muito lento e ele não tem técnica para isso, então acabou atrapalhando um pouco ali o Newton, principalmente no primeiro tempo, nota 6 para ele. Correia, vou dar uma nota 4,5. Para mim foi um jogo apagado do Correia, teve alguns passes ali importantes, teve um passe que ele deu pro Arthur, que o Arthur quase sofreu o pênalti, finalizou uma vez também com o goleiro lá do Sport defendendo, mas eu não gostei da partida do Correia não, 4,5 para ele, para mim apagado. Arthur, o baranga do jogo, nota 4 pro ponta direita do Botafogo, camisa 7, Arthur. Para mim ontem ele foi o baranga, só para vocês terem uma ideia. O Arthur, ele não finalizou no gol nenhuma vez, ele não finalizou. Ele não vai para cima da defesa adversária, ele tem que ser mais vertical. Então, para mim, o Arthur ontem, nota 4, baranga do jogo. O Botafogo precisa de um ponta-direita agudo o mais rápido possível. Montoro, vou dar uma nota 8, ótima atuação do Montoro, é o pensador do time, passes decisivos, finalizou 2 vezes, com perigo. Eu quero ver o Montoro mais por dentro. O Montoro tá muito aberto na ponta esquerda, eu quero ver o Montoro mais por dentro, nota 8 para ele. Arthur Cabral, nota 6,5. Ontem o Arthur Cabral, ele tava com muita dificuldade de proteger a bola para os jogadores virem, saírem de trás. Ele jogou com mais liberdade ali, saindo da área, mas estava chegando também muitas bolas espirradas para ele. As bolas que estavam chegando para o Arthur Cabral, aquelas bolas espirradas, ele estava com dificuldade de proteger para os jogadores do Botafogo saírem de trás. Lutou, participou, buscou o jogo, nota 6,5. Teve um gol impedido ali, teve um lance que ele protegeu para o Vitinho, isolou a bola, nota 6,5 para o Arthur Cabral. Falar da galera que foi entrando aí no decorrer do jogo, Matheus Ponte, nota 5. Pouco participou, teve uma jogada de perigo ali no cruzamento. O Botafogo atacando muito pelo lado esquerdo depois da entrada dele. 5 para o Matheus Ponte. O craque do jogo, Cuiabano, nota 8,5 para o Cuiabano. Decisivo, entrou para fazer o gol,
muito efetivo no ataque, fez o gol da vitória, salvando o Botafogo ontem. Então, o craque do jogo, cuiabano, 8,5. Cara, Santi Rodrigues, gostei da entrada dele ontem. 6,5, vou dar a nota pra ele. Ele entrou ali primeiro pelo lado direito, fez uma jogada em profundidade, deu passe pro Montoro ali, que quase fez o gol. Finalizou ali na reta final com perigo. Bom jogo, cara, do Santi Rodrigues. Eu gostei da entrada dele. O problema do Santi tem jogadas que ele parece que é craque, e tem jogadas que ele parece que é baranga. De verdade, até agora eu não sei se o Santi Rodrigues é craque ou se o Santi Rodrigues é baranga. Porque tem lances ali que ele acerta, faz uma jogada muito boa, e tem lances ali que ele erra, parece até que não sabe jogar futebol, mas eu gostei da entrada dele, entrou bem, nota 6,5 pro Santi Rodrigues. Nathan Fernandes eu vou dar uma nota 6, tá? Entrou ali como um ponta direita, inicialmente, mas ele teve muita liberdade para ocupar os espaços. No lance do gol, foi ele que conduziu a bola pela esquerda e passou a bola para o cuiabano fazer a jogada do gol, tá? Juan Cruz, nota 5, teve um lance ali de perigo que o Arthur Cabral rolou a bola para ele, mas a bola chegou prensada e ele acabou se perdendo no lance. O Juan Cruz tá de saída do Botafogo. O que me assusta entrou o Juan Cruz, mas não entrou o Mastriani. Então talvez o Botafogo precise contratar centroavante reserva, ou como eu disse, né, pelo menos usar o centroavante da base, que é o Kaique. Eu acho que o Kaique é mais jogador do que o Mastriani. E pra gente fechar, a nota do David Ancelotti, nota 7 para ele. Teve desfalques importantes ali ontem, como Alan e Savarino. Teve dificuldade para montar o time. Primeiro jogo sem o Gregory também, mas ele mexeu bem, principalmente na entrada do cuiabano, do Santi, entraram muito bem. Ele detectou que o Arthur e o Joaquim Correia não estavam bem e acabou mexendo bem ali no time. Nota 7 aí pro David Ancelotti. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa semana, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Playmobil, tamo junto sempre, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.